Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso, desta vez para a análise do Grande Prémio de Itália, o Grande Prémio de Monza. Depois de Lando Norris ter conseguido fazer a pole position e a McLaren, aliás, ter selado a primeira linha da grelha, não conseguiu concretizar e Charles Leclerc acaba por ganhar a corrida, com Piastri em segundo lugar, Lando Norris a fechar o pódio e ainda Carlos Sainz em quarto e Lewis Hamilton a fechar o quinto posto e, portanto, o top 5. E ainda com a volta mais rápida, acabou por ser Lando Norris na última volta. Do mal ou menos. Exato, a roubar ali o A Max Verstappen. o ponto a Max Verstappen. Acho que era o Verstappen que Mas Gonçalo, antes de irmos à McLaren e antes de irmos ao Verstappen, no final das contas, em casa, ganhou a Ferrari. Olha, sem dúvida, acho que foi uma vitória bastante surpreendente. Se calhar, digo que foi surpreendente para nós. A Ferrari, principalmente Frederico Vasseur, tinha dito já várias vezes que Zandvoort seria uma corrida muito difícil para os Ferrari. Que acabaram de ficar no pódio. Saíram de lá com pódio, mas o próprio Leclerc veio Sem saber muito bem como. eles não perceberam o que é que lhes aconteceu no domingo. Sim. Mas se calhar o que lhes aconteceu no domingo foi também o que lhes aconteceu hoje. Exato. Ou seja, efetivamente, se calhar os upgrades que eles trouxeram desta vez conseguiram corrigir alguns problemas que tinham sido disputados pelas primeiras evoluções, em que eles trazem essas evoluções com o sentido de tornar o carro rápido. O carro efetivamente era rápido, o problema é que criava bastante bouncing e por aí fora. E eles, parece que estas novas evoluções trouxeram ajudar a resolver esse problema. E fazem. E ganharam a corrida. E a questão é que ganham de forma totalmente ao contrário do que se calhar a Ferrari foi até o ano passado, não é? Eles ganham na gestão de pneus. É? Algo que nós também já tínhamos comentado nesta temporada, que seria o ponto forte do Ferrari. Nós percebemos no início da temporada que o ponto forte do Ferrari era a gestão dos pneus. Aquilo que falámos logo no início da temporada. A gestão de pneus é o forte da Ferrari, aliás, e até falámos aqui várias vezes no início da temporada, em que criticámos a estratégia da Ferrari por não potenciar exatamente esse ponto forte que eles tinham. Exatamente. Com o PEC que tu tinhas dito que foi implementado, foi o PEC de Imola e depois o de Barcelona. O de Barcelona, que aliás o de Barcelona acaba por ser mais... Sim, que deixa o carro desta forma. Mas tanto um como o outro acabam por tirar ao Ferrari essa possibilidade, ou seja, essa gestão dos pneus. Eu acho que o Ferrari nunca deixou de ser rápido. Certo. Passou foi a consumir novamente muitos pneus. E tiveram de levantar o carro. Sim, exato. Mas não só, mesmo em qualificação, notava-se que muitas das vezes num setor ou outro eles teriam que levantar um bocado o pé para não desgastarem o pneu e que o pneu conseguisse ter uma boa performance ao longo de toda a volta, e por isso em qualificação também caírem um pouco. Em Zandvoort percebemos que o carro também não era muito o forte dele, aquele circuito, mas depois em corrida estiveram muito bem. Lá está. Provavelmente muito por culpa disto, por culpa da melhoria na gestão dos pneus. E aqui acaba por ser o expoente máximo do ponto de vista em que acabam por ganhar a corrida porque fazem menos uma paragem. Sim. Porque fazem menos uma paragem, porque têm um bom ritmo de corrida também, não é? Mas essencialmente porque fazem menos uma paragem. E eu acho que isto são bons sinais para a Ferrari. Sem dúvida, o próprio, lá está, voltando àquilo que eu estava a dizer, o Frederico Vasseur tinha dito que as corridas que poderiam elevar de novo a Ferrari seria Monza, Baku e Singapura, que são pistas que normalmente Mas engraçado, o que mais falando
em Baku e Singapura. Sim. Deixando Monza porque é Monza, não é? Claro, Monza, ele tem de dizer que a Ferrari vai estar forte em Monza. Mas, mais falando em Baku e Singapura, e se das três a que seria pior para eles, que seria Monza, ganharam, acho que a Ferrari está muito bem lançada para as próximas duas. Sendo que Singapura, o ano passado, foi ganha por eles e foi a única corrida que não foi ganha pela Red Bull. Sim, mas o ano passado Singapura, e eu acho que este ano, lá está, olho para efetivamente o ano passado tínhamos muitos carros na luta por essa vitória, poderia ter ganho um Ferrari como uma McLaren, como o Mercedes. Este ano eu tenho mais dúvidas em relação aos Mercedes, veremos. Eu acho que McLaren são o carro favorito, na minha opinião, para Singapura este ano. Acho que no fundo o McLaren para já é o carro favorito para todas as corridas, mas acho que o Ferrari poderá estar mais forte em Baku, tendo em conta esta performance em Monza, uma pista em que é muito... Lá está, o Leclerc por norma dá-se muito bem naquela pista. Sim, em Baku especialmente. E depois vimos de Monza uma pista em que tem muita velocidade, curvas sempre do mesmo tipo. Algo bastante comparado com Baku também, tem uma reta tem uma reta muito maior até. E depois tens ali o primeiro setor que é muito curvas 90 graus, são curvas sempre bastante parecidas. Também podemos olhar para isso e dizer que Singapura será também por aí, mas acho que não tem tanta a parte da velocidade mas lá está. São circuitos diferentes, até porque Baku é um circuito citadino. Mas tem as suas semelhanças em termos da tipologia das curvas. Exatamente, ou seja... Exceto aquela parte mais chamada a parte velha da cidade, não é? De Baku, não é? De Baku. Sim. Em que aí será mas ligeiramente é muito diferente. reta. É muito reta. Mas, são curvas, mas são curvas em alta aceleração. aceleração. E são curvas em aceleração. Percebes? E essencialmente em... Ou seja, são curvas em que permite ao Ferrari, que esse era o grande problema, ter só um tipo de afinação. Certo. E isso é que tem sido o ponto difícil no Ferrari desde que introduziram essas tais. Que era conseguir equilibrar o carro para uma pista em que tenha diferentes tipos de curvas de média, alta e baixa velocidade. Nestas pistas, Monza, Singapura e Baku são pistas em que o tipo de curvas são sempre parecidas. Sim. Ou seja, são sempre do mesmo estilo, o que permite, lá está, e daí Frederic Vasseur, sem dúvida, dizer que poderá ser uma grande fase para a Ferrari, mas esperemos que não seja só Singapura, Baku e agora depois desta vitória de Monza. Esperemos que isto continue até ao final do campeonato e se propague para o campeonato seguinte. Isto, falando também já que um bocadinho ainda, antes de fecharmos a Ferrari, sim. O que é bom para a Ferrari, mas parece que é mau para a McLaren. Mas estás a falar em relação isto é uma pergunta que eu tinha para o podcast, que é antes ainda de tocarmos na McLaren em si e falarmos do que foi a corrida da McLaren, sem sairmos ainda da Ferrari, tu não achas que a McLaren neste momento precisava de conseguir maximizar os pontos todos e o facto da Ferrari poder, atenção que isto foi só uma corrida, mas poder rivalizar e retirar pontos. Retirar pontos à McLaren é um perigo para a própria McLaren? Eu acho que até porque a Ferrari no campeonato de pilotos será complicado, mas já não está a 100 pontos. Já não está a 100 pontos. O Leclerc já está a mas claro, aí é difícil, muito difícil até. Quer dizer, se para o Norris é difícil, quanto mais para os outros. Mas a questão é quem o tornou difícil não foi o Norris. Sim, mas já lá vamos, lá está. Exato, já lá vamos. Mas no campeonato de equipas, eu percebo o que dizes. Eu acho que não. A Ferrari está perto. Sim, a Ferrari está na luta pelo campeonato. A Ferrari está a 40 pontos da Red Bull. Se é possível para a McLaren, também é possível para a Ferrari. 40 pontos é um primeiro e um segundo, sim, é um dois. É mais de 40 pontos. Portanto, não, é quase. Portanto, sim, não chega bem, mas quase. Portanto, se é possível para a McLaren, é possível para a Ferrari. Eu acho que a Ferrari vai lutar por ele. Eu acho que sim, mas eu acho que não é. A Ferrari não é um perigo para a McLaren, porque eu continuo a achar que a McLaren é um carro muito melhor. Eu acho que a McLaren e hoje mostrou, tanto no race pace ao longo da corrida, eles têm o melhor race pace da corrida. Eu acho que a McLaren é o melhor carro de pelotão. O problema é que a McLaren está-se a pôr em trabalhos. Aquilo que nós criticamos sempre na Ferrari, que a Ferrari parece que quando tem o melhor carro consegue de alguma forma não ganhar corridas, é o que a McLaren tem feito desde Imola.
Exato. E eu acho que a McLaren pôs-se nesta situação não pelos pilotos. Neste momento a equipa tem muito que se o lhe teu diga. raciocínio é muito... Percebes? O problema deles, eles têm o melhor carro, eles podiam ter acabado com 1-2 O fáceis. teu raciocínio é muito interessante, porque é como tu dizes, a Ferrari acaba este ano por não ter o melhor carro em quase... E tem tantas vitórias como a McLaren. Exato, e tem tantas vitórias como a McLaren, e se calhar em anos anteriores que teve o melhor carro, não conseguiu tantas vitórias. Neste momento, Ou períodos. Neste momento, eu na minha opinião, olhando para a McLaren é sem dúvida o melhor carro do pelotão, mas de longe. Sim. A McLaren hoje podia ter saído com mais 2. Fácil. Podia. Já lá vamos. Podia ter sido com mais 2. Ou seja, eu percebo o que tu dizes, mas eu acho que é bom, até é bom para a McLaren, porque o Norris precisa. Para tentar atinar. O Norris precisa que a Ferrari esteja lá e que a Mercedes esteja lá Para tirar pontos ao Verstappen. Porque se for só a McLaren na frente e o Verstappen estiver sempre a lutar segundo, terceiro, aí não vai dar. Exato. Ou seja, a McLaren tem o melhor carro e ainda bem que a Ferrari está lá assim. Percebes o que eu quero dizer? Porque, na minha opinião, a Ferrari não está no nível da McLaren. Sim. Não está. Percebes? Mas o que é certo é que acabam por, com uma boa estratégia. E um stint espetacular. E eu fiquei com uma dúvida. Fiquei com uma dúvida. O que é que tu achas também? Tu achas que a Ferrari, quando entrou a achar que ia fazer uma paragem? Eu acho que sim. E o Sainz, o Sainz anuncia isso, é isso que eu ia dizer. O Sainz anuncia isso porque diz que se pararmos não agora entendo não como vamos conseguir chegar ao fim. Exatamente. A minha questão é, a Ferrari sim. quase que podia ter posto em jogo a vitória neste caso, né, que se confirmou com a paragem tão cedo do Leclerc. Mas acho que o stint do Leclerc é espetacular e lá está. Eu esperava muito mais rápido que tenha sido o Leclerc ganhar a corrida. O Sainz. Eu esperava muito mais rápido que fosse o Sainz a ter a performance, mas por incrível que pareça, quem teve o drop primeiro foi o Sainz. Ou seja, lá está, devia ser também devido à afinação de ambos os carros. É normal. Sim, porque geralmente nós esperamos mais este tipo de corridas por parte do Sainz e até pelo facto de ele ter parado mais tarde. Sim, também. eu era mais pelo. Eu acho que já aliar os dois. Sinceramente. Mas a verdade é que eu acho que o Leclerc ganha a corrida quando, depois de colocar os pneus duros, não cede à tentação. Mas olha que ele ainda andou ali um bocadinho atrás do Norris. Sim, mas isso é que me surpreendeu. Mas acho que ele conseguiu não ceder à tentação de passar o Norris. Não, acho que ele tentou. Eu há pouco vi. Ele tentou não perder o contacto com o Norris. Eu há pouco vi. Mas não cedeu à tentação nem foi de tentar isso. passar. Isso nem aconteceu. Eu acho que lá está, e por isso é que eu te disse que eu acho que eles já entraram para a corrida a fazer uma paragem. Eu há pouco vi Ele quando percebeu que os McLaren iam estar ali naquela coisa de ser o mais rápido possível. Nem isso. Ele só ia ultrapassar o Norris se estivesse mesmo em cima dele. Porque eu há pouco vi a corrida toda do Leclerc, volta após volta, e depois da paragem, o ritmo, é muito consistente. O ritmo que ele faz nas 5 primeiras voltas é o mesmo que ele faz nas últimas 10. Pois. Ou seja, ele já estava, mesmo quando estava a 1.7 do Norris e por aí, já estava no ritmo que eles tinham definido para temos de ir neste ritmo até ao fim para conseguirmos fazer uma paragem. Exato. Ou seja, se ele passasse o Norris era uma consequência do ritmo que ele tinha estabelecido. Não forçou, percebes? Sim. Lá está, podemos... É isso, mas geralmente não. Mas muitas vezes os pilotos acabam por ceder à tentação e mesmo havendo essa indicação... acabam por ser a tentação de tentar ultrapassar. Mas acho que a corrida dele mas acho que ali ele teve cabeça, aquilo que às vezes nós dizemos que o Leclerc não tem. Acho que já não é esse piloto. Eu acho que o Leclerc ali teve cabeça. Não sei, já vimos alguns episódios este ano em que mas não me lembro assim de nenhum mas a verdade é que ele acabou por ter a cabeça necessária para manter o ritmo que estava pré-estabelecido e chegar ao fim, e acho que é aí que ele ganha a corrida. Essencialmente acho que é aí eu acho que ele faz uma grande, eu sinceramente acho que ele faz uma grande corrida. Para mim o piloto do dia faz um grande, principalmente o segundo stint é espetacular, porque tornou-nos todos um bocadinho por eu acho que aquele início de stint em que ele estava muito próximo de Norris levou a McLaren a achar que eles não iam fazer uma paragem. Eles iam também para as duas paragens. Percebes? Não, eu acho que nem a Mercedes, nem a McLaren, nem
a Red Bull, achavam que alguém ia para uma paragem. Que é uma paragem. Porque se tu reparares, todos eles fizeram as paragens, as duas paragens muito naturalmente. Sim, para eles sim. era aquilo que ia acontecer. Era. E acho que nenhum A deles uma ficou... paragem era algo bastante alternativa. Até porque se não fosse assim, eles provavelmente não tinham parado o Piastri. Certo. Se eles tivessem na ideia de que provavelmente eles vão conseguir concretizar a uma paragem, eles não paravam o Piastri e arriscavam como arriscaram como a Ferrari arriscou com o Leclerc, mesmo não tendo sido essa a perspectiva desde o início por parte da McLaren. Eu acho mesmo que ninguém estava à espera daquilo. Ninguém das outras equipas estava à espera daquilo. Acho que a Ferrari foi a única que foi com a mentalidade de fazer uma paragem. Por via, muito provavelmente, aquilo que estávamos a falar, da forma como conseguem novamente girar os pneus, ou pelo menos o conseguiram fazer aqui. E acho que acabaram por apanhar toda a gente de surpresa. E foi isso que os fez ganhar a corrida. E passando se calhar agora aqui para a McLaren, podemos também falar do Sainz, mas a corrida do Sainz acaba por ser uma corrida um bocadinho apagada também. Não é que ele tenha feito uma má corrida, ficou em quarto, fez o que tinha que fazer, mas acabou por efetivamente não conseguir impor o ritmo necessário. Isso. Acho que essa foi só a diferença. A diferença dele para o Leclerc foi que não conseguir o ter Leclerc colocado tinha um bocadinho de mais ritmo. de ritmo. Acho que foi um bocadinho por aí e ele traz um quarto lugar para casa. E é capaz de ser fruto, terceiro. e é capaz de ser fruto de afinação, como tu estavas a dizer. Eu acho que sim. Porque ele acaba por parar ligeiramente mais tarde para conseguir ter vantagem relativamente com os duros, não é? No segundo stint, mas isso acabou por não se materializar. Por isso é que eu sempre achei ok. Muito pouco. Aliás, eu a dada altura até achei, sinceramente, quando fosse ultrapassado pelo Piastri, que iria parar. Que eu provavelmente, mas acho que fizeram bem não parar. que acho que seria o mais indicado. Mas perderam a posição e não ganhavam outra vez. A do Hamilton. Não ia ter voltas suficientes para chegar lá. Não sei. Não ia ter voltas suficientes para chegar lá. Ele ia ficar. Ele mesmo ia rodando ficar muito lento, para aí 12 segundos. Ele estava mais lento que o Leclerc na fase final. E mesmo assim ainda tem 8 segundos de vantagem para o Hamilton. Certo, mas ele... Quando o Piastri o ultrapassa, o Hamilton estava a 16 segundos. Não, estava a menos. Não, estava a 16 segundos. Eu tenho ideia de ele estar a menos. Vamos ver isso. Estava a 16 segundos, era 15 ponto qualquer coisa. Estava quase a 16 segundos. Mas o Hamilton não tinha também... Perderia 10 segundos. Perderia 10 segundos. Exato. Agora, o que é que tu me dizes o assim? Hamilton também estava já em ritmo de... se calhar o Hamilton... se calhar o Hamilton conseguiria impor um ritmo um bocadinho melhor e o Sainz não chegava lá. Exatamente, e a questão ia mudar a posição dele de quarto para terceiro? Não, mas poderia se calhar trazer o ponto a volta mais rápida para casa também. Sim, nesse momento isso não importava, porque arriscavas-te a perder para o quinto lugar e assim ficas com o quarto. Sim. Man, isso é posto em risco. Mas eu a dada altura achei que isso ia ser feito, mas pronto, acabou por. Eu acho que fizeram bem. E agora, conforme tu estás a dizer, faz algum sentido. Não te podes arriscar a perder o quarto lugar. E estás em casa, não é? Acima de tudo. Não te podes arriscar a perder o quarto lugar só para tentar um ponto de volta mais rápida. Não faz sentido. Mas acaba por ser uma corrida também boa por parte de Sainz. Mas, claro, desta vez não ao nível do Leclerc. Só para finalizar aqui a parte da Ferrari, eu acho que esta Ferrari parece-me outra vez a Ferrari do início do ano. Uma Ferrari mais segura, estrategicamente bastante boa, que nós elogiámos aqui no início do ano muito. Definia a estratégia, não havia ali muita conversa entre planos e A e B e confusão. Acho que o que aconteceu muito depois disso foi mesmo o facto de eles perderem esta vantagem que têm de conservar os pneus. E tiveram de procurar muito mais coisas nos treinos, outras soluções, para conseguir tirar a performance do carro, enquanto que antes era muito mais simples. Conheciam o carro. E agora parece-me que nem é só tirar a performance, é também estarem mais confortáveis que o carro vai conseguir fazer aquelas voltas. É isso mesmo. Percebes? Eles já conheciam o carro e sabiam que neste tipo de afinação nós vamos conseguir. Ou seja, vamos tentar isto aqui. Não dá retorno ao inicial. E o que me parecia que era ultimamente era eles não sabiam bem o que pôr. Tentavam por aqui, depois iam ali, depois voltavam aqui e andavam sempre ali um bocadinho à deriva e não conseguiam encontrar aquele package, o melhor package. Hoje, e a semana passada, hoje, parece-me que retornaram a conhecer bem o carro, parece que analisaram se calhar provavelmente os dados. Também do facto de os últimos 2 circuitos
é como tu estavas a dizer logo no início. Têm estilos de curva muito parecidos. Não entre eles, mas no circuito. Sim. Dentro do circuito, todas as curvas são muito parecidas entre elas. Umas um bocado mais longas, outras um pouco mais curtas, mas são muito parecidas entre elas, o que permite a afinação ser mais direcionada para um determinado ponto. Exatamente. E isso acaba, se calhar, por favorecer o Ferrari, tendo em conta que eles não têm que afinar o carro para tipos de curvas diferentes, que no fundo era isso que acabava por, se calhar, por deixar também o Ferrari numa situação mais complicada. Algo que embora já há mais problemas de suspensão e por aí fora, Exatamente. que é algo que é mais profundo no Ferrari, que só será resolvido para o próximo ano. E aí já mexe mais um bocadinho com outras situações, ou seja, enquanto for este tipo de curvas, de circuitos, eu acho que a Ferrari vai estar bastante bem. Agora, curioso para ver o que é que vai acontecer com pistas como em Austin, Brasil, lá está, também o próprio México, uma pista que tem um setor lento. Tem o último setor que é muito lento. O segundo setor é de estilo Zandvoort mais ou menos. Veremos. Não é muito, mas tem depois o primeiro setor que é muito rápido também, com curvas de mas 90 graus completamente diferentes. Mas estou curioso para ver Austin. Porque é uma pista que tem todo tipo de curvas. Ou seja, será que eles conseguem convergir os dados da semana passada com os desta semana? Velocidade e curvas lentas desta semana. Semana passada, curvas médias de alta velocidade. Vai depender. Será que eles conseguem? E esse problema é que se isso acontecer, acho que a Ferrari volta outra vez ali aos topos para lutar por vitórias. Se efetivamente, lá está, tem a ver muito com eles não conseguirem colocar no carro afinações para, no mesmo circuito, diferentes tipos de curvas, aí acho que depois de Singapura não vejo a Ferrari a ganhar mais. Vai ser mais difícil. Nenhum circuito. Vamos ver. Acho que fica a não ser Las Vegas. Acho que fica aqui em incógnita para tentarmos perceber onde é que a Ferrari consegue ir, mas a verdade é que, bem, nós também dissemos isto da Mercedes depois da Bélgica e as coisas para a Mercedes têm sido um bocadinho diferentes nos últimos dois circuitos, mas já lá vamos à Mercedes. Agora, eu passaria para a McLaren. Sim. Fazia aqui a ponto para a McLaren. Trazem um grande resultado para casa, não é mesmo, não é? Sim, aí, segundo e trazem um grande mas lugar, um grande resultado para casa, um resultado que se calhar para o início desta época, eu não digo no ano passado, fenomenal. Era um bom resultado, mas acho que as para caras um sexto e um sétimo ou um sexto e um oitavo no Bahrein, exato, segundo e terceiro nem Monza, mas acho que as caras dos dois pilotos da McLaren na cooldown room e mesmo nas próprias entrevistas dizem tudo sobre o resultado. É um resultado agridoce, é como tu dizes, é um bom resultado, é um resultado que coloca a McLaren mais próximo da Red Bull, principalmente no campeonato de construtores, mas é um resultado que, se eles efetivamente querem lutar com a Red Bull, não digo pelo campeonato de construtores, isso já lutam e ganhar pontos outra vez, exato, mas pelo campeonato de equipas isto não chega, de pilotos, isto não chega. Sim, mas eu acho que era por isso que eles estavam assim com essas caras, percebes? E eu acho que estavam com essas caras por motivos diferentes. O Piastri estava com aquela cara porque achava que podia ter ganho corrida. Sim. E o Norris estava com aquela cara porque achava que devia ter sido ele a ganhar aquela corrida. Eu acho que era crucial o Norris ter ganho esta corrida. E acho que eu não sei como é que foi o debrief da McLaren, mas acho que uma equipa que quer lutar pelo campeonato do mundo precisa desesperadamente de pilotos, não é? Precisa desesperadamente de conseguir uma grande diferença pontual entre o seu piloto que está a lutar pelo título de pilotos versus o piloto que está, neste caso, no primeiro lugar. Numa pista em que esse mesmo piloto partia de uma posição mais anterior e que não se previa conseguir ganhar muitos lugares na corrida. No seu sítio. Exato. Eu acho que isso é que ainda fica mais revoltado para o Norris. Isto tinha que ser ganho pelo candidato ao título. A questão não é essa. Tu dizes-me assim, como fã, tu preferes o quê? Opá, deixem-nos lutar à vontade, isto foi espetacular e ganhou outro piloto, opá, espetacular. Claro que sim. Como uma pessoa
que já vê isto há algum tempo. Não, no trabalho. E que... Aquilo é um mas eu trabalho nem- para eles. Certo, aquilo é um trabalho para eles. Mas eu nem penso por aí. Para nós é entretenimento. Eu nem penso por aí. Eu penso... para uma pessoa que já vê isto há algum tempo... Mais racional, não é? E que Do já lado viu, mais racional. sim, e que já viu algumas coisas semelhantes a estas, eu diria que o debrief tinha que ser: ora, muito bem, vamos arrancar, o Norris vai ficar em primeiro e o Piastri vai defender o Norris de tudo aquilo que possa acontecer. Pois bem, a verdade é que foi: o Piastri desta vez arrancou bem. Norris. Desculpa, o Norris desta vez arrancou bem. Foi até à quarta curva. Conseguiu chegar à primeira curva Segunda. em primeiro. Terceiro. Fez tudo bem até. Ambos os McLarens acabaram por arrancar bem, coisa que não foi verdade na última corrida. Ambos conseguiram arrancar bem. O Norris, neste caso, conseguiu também ele arrancar bem. Conseguiu deixar-se à frente do Piastri nas primeiras curvas, coisa que não conseguiu, por exemplo, na Hungria. Achou ele, e agora aqui é que entra a parte do debrief, que nós não sabemos o que aconteceu. Porque eu depois de ter visto outra vez a repetição, acho que o Norris deixa a porta um bocadinho aberta do lado direito. Eu acho que é um bocadinho. Eu acho que ele está ali, cabe ali um carro facilmente para ultrapassar. Exato. Não é um bocadinho, mas pronto, que seja um bocadinho. Sim, não, ele deixou Estamos a porta... a falar de pilotos de Fórmula 1, Exato, um bocadinho não, é um ele carro deixou- para eles. Exato, ele deixou um carro ali, dava para estar ali um carro do lado direito. É ele. Portanto, eu presumo que o Norris, para deixar aquele carro ali, é porque achava que o seu colega de equipa não o ia ultrapassar naquele lugar. Certo. Para ele achar que o seu colega de equipa não o ia ultrapassar naquele sítio, é porque se calhar alguma coisa foi dita no debrief. Não sei. Certo. Agora, o que tu queres dizer é que eu sei, pelo que parece, o Piastri foi contra as ordens de equipa. certo. Mas então porquê é que nos mandaram trocar? A verdade, porque não querem ficar mal no público. Certo, mas estão a afundar-se. Então, Pois, é que ainda mas estão pior em sim. a verdade- Ninguém levava a mal se os mandassem trocar. Porque repara, tu olhas para aquilo e diria-te: opá, o Norris deixou a porta aberta porque achou que eu não ia ser atacado. Certo. Ele foi surpreendido, nota-se que ele foi surpreendido ali naquele sítio. Foi. Ele perde o carro, a acelerar, Ele foi nota-se que ele não estava à espera. foi completamente surpreendido naquele sítio. E depois eu vejo um Piastri a achar que fez tudo bem, fez tudo de acordo com o que a equipa lhe tinha pedido. E eu então fico assim: bem, afinal, conversaram sobre isto no debrief ou não conversaram? Se calhar não conversaram bem o suficiente. Pois, mas isso já se percebeu que eles não conversam bem o suficiente. A minha questão é, imagina, primeiro para começar, Luís, na minha opinião, debriefs são debriefs, falou-se disso no debrief, não se falou disso, não importa. É um piloto de Fórmula 1, estamos na Fórmula 1, são 20 carros. Tu não podes deixar a porta aberta, seja para o Piastri, para o teu colega de equipa, seja para o Williams. Concordo. Para começar logo aí, na minha opinião, o Norris tem de defender ali. E acabou, o Beto está em posição, por dentro, defende, está resolvido o assunto. Na minha opinião. Ele tem alguma dificuldade em fechar muito mais porque Ele já está lado a lado com o ele. Piastri tem a asa da frente Está por dentro, já há algum tempo. Já há algum tempo. E estão lado a lado a E é fazer aí que trabalho. ele tem alguma Eles depois da dificuldade curva 3, por em dentro, pôr-se né? à frente. Eles na direita Ele não quis ser agressivo. Se fosse um Ferrari ali, o Norris tinha ia por puxado para fora. dentro. Ia por fora. O Norris tinha fechado para dentro. Claro. E tinha dito: ou travas ou vais à relva. Ou batemos. Sim. não é? Ou batemos, ficamos Pronto. aqui. Como era um colega de equipa, ele não quis forçar. Claro. E não forçou, mas o colega de equipa forçou. Exatamente. Pronto, mas na minha opinião, primeiro isso. Sim, mas eu mas percebo concordo. que seja difícil. É Mas uma posição complicada. É uma por posição parte do complicada, Norris, mas é eu verdade. acho que ele. Está a lutar para o Campeonato do Mundo, também Exatamente, tem de ser agressivo, tem de proteger, seja o colega de equipa, Sim. não seja. E depois, eu acho que, acima de tudo, o problema nisto tudo está na equipa. Até porque foi a equipa que há um mês e qualquer coisa, estávamos nós, não aqui, estávamos nós na Hungria, e a comunicação rádio foi que Lando, tu precisas do teu companheiro de equipa para ser campeão do mundo. Olha, hoje parece-me que o companheiro de equipa não está muito preocupado em que ele seja campeão do mundo. Não, também E acho que se não. nesse sentido, se nesse sentido não, o companheiro de equipa não está muito preocupado com isso, aí tem de entrar a equipa. Exato. Ou seja,
Os Zac Browns, os Stellas da vida, têm de chegar à frente, à beira do rapaz, dos dois rapazes, dizer assim, meus amigos, este está só a X. O outro tem um carro que parece que não está muito famoso. Temos aqui uma oportunidade de ganhar um título que não ganhamos desde 2008. Temos um título que não ganhamos desde 2008. Ou seja, este senhor tem de estar sempre à tua frente e tem de ganhar o máximo de corridas possível. Atenção que o de equipas também já não ganham desde 2010. Por aí. Não. 2008. Não. Nem 7. 2008 foi a Ferrari, 2007 foi-lhes retirado. Sim, foi-lhes retirado. Por causa do Spygate. Equipas já há algum tempo. Eu diria para 98 ou 99. Exatamente, mas pronto, o de equipas, o segundo e o terceiro lugar, pronto. Mas no pilotos, isto foi comunicação rádio, ao Lando, a dizer que precisávamos do companheiro de equipa. Parece-me que o companheiro de equipa não está muito preocupado com o Lando ser campeão do mundo. Então a equipa tem de chegar à frente, a equipa tem de proteger os seus pilotos. Neste caso, tem de proteger o Norris. Se o Piastri não está contente, a porta é serventia da casa. Exato. Não é? Isto é a minha opinião. Eu acho que, lá está, mais uma vez, a McLaren retira mais uma vitória ao Lando. E neste momento o Lando está a 62, 4 prontos, quando já podia estar facilmente a menos 50. E o problema da equipa não está só aqui. O problema da equipa está... E depois comete erros na estratégia. Eu não diria que cometeu erros na estratégia. Eu acho diria que a primeira paragem é um erro. Eu diria que o segundo stint é uma balbúrdia. Eu diria que entre os dois pilotos. Exato, espera. É que eu queria a equipa não tem mão nos pilotos. Eu acho que aqui são dois galos. Eu acho que aqui o problema foi a estratégia. Eram 2 paragens. Sinceramente, eu acho que eles conseguiam. Luís, não tenhas dúvidas. Eu acho que eles conseguiam. Aqui o problema foi o Piastri, depois de ter conseguido passar, também sabia que se tivesse uma vantagem muito pequena face ao Norris, eles iam pedir para trocar. E forçou o ritmo. O Piastri sabia disso. E forçou o ritmo. O Norris, em vez de ter estado quietinho, também ele, em vez de ter estado quietinho, fazer o ritmo de corrida que fosse melhor, foi atrás. E foi volta mais rápida, atrás de volta mais... O segundo stint, eu não tenho aqui os dados à frente. Mas o Piastri foi surreal. Mas aquilo foi... O segundo stint foi volta mais rápida. Sempre que eles passavam na meta era uma volta mais rápida. Tudo demonstra. Eles estavam em ritmo de qualificação. Exatamente. Eles fizeram 15 voltas de ritmo de qualificação. E depois digo-te assim, eles fizeram mais voltas com pneus médios e o carro cheio. Sim, do que de duros. Sim. E destruíram os pneus. Destruíram completamente os pneus. Tanto o Lando como o Piastri dizem my front left is completely dead. Ou seja, eles destruíram os pneus em menos tempo com um carro já com muito menos gasolina do que no primeiro stint e de médios. Com pneus duros novos. Porque eles estavam a rodar em ritmo de qualificação. Porque tanto um como o outro queriam ganhar a corrida. E isso eu percebo. Mas a McLaren tem que chegar ali, e a McLaren, seja na pessoa de quem for, seja o Zac Brown, seja o Stella, seja quem for, os engenheiros de cada um, seja quem for, a McLaren tem que chegar à frente e dizer: ei, meus meninos, como é que é isto? A corrida é para ser ganha. Em primeiro lugar é para ser ganha pela McLaren. Exato. Seja pelo Piastri, seja pelo Norris. Isso só demonstra. Em primeiro lugar é para ser ganha pela McLaren. Que eles tiveram. E depois, sim, eu também bati com muita força, não é? Mas a corrida primeiro tem que ser ganha pela McLaren. Seja pelo Piastri, seja pelo Norris. Tem que ser ganha por ele. Equipa, em primeiro lugar. E depois deveria ser ganha pelo Norris. Neste caso, o Norris, não por ser o Norris, mas por ser o piloto que está mais perto do primeiro lugar do campeonato. É por isso que tem que ser o Norris. E é por isso que o Piastri hoje tinha que ser, como diz o nosso o nosso comentador que nós gostamos, João Carlos Costa, tem que ser o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa, exatamente. Tem que ser o Ministro da Defesa ali. É isso que o Piastri tem que ser. Tem. Eu também acho. E tem que ser desde a primeira curva. Sim. Porque o Norris chegou à frente e acabou. Certo. Já está. A corrida estava a ganhar ali. Estavam os dois na frente, a corrida estava a ganhar ali. E o ritmo de corrida ali. É que depois o Piastri, ainda por cima da forma como concretiza, deixa-me só dizer, a forma como concretiza a ultrapassagem,
deixa o Norris completamente desprotegido e é passado pelo Leclerc. Sim, e aí, ou seja, o aí Norris é ainda que perde tempo a passar o Leclerc e tudo mais. Aí é que tira completamente depois o desequilíbrio do carro do Norris e o Leclerc passa, e é que retira completamente o Norris da vitória. E notou-se perfeitamente que o Norris passou a corrida toda completamente desconcentrado. Sim. Completamente desconcentrado. Não fez aquilo que poderia ter feito. Porque provavelmente, lá está, digo outra vez, provavelmente nós não estamos lá para saber, porque provavelmente não era aquilo que estava combinado. Se calhar. Depois, eu acho que a McLaren está mal na primeira paragem do Norris, no momento em que está com o melhor ritmo de corrida que o Ferrari e ultrapassá-lo, manda-o parar para fazer o undercut. Ridículo. Então está, naquela volta que para, o Norris ia passá-lo. E isso aí poderia levar com que eles tivessem, lá está, um pouquinho mais de tempo no primeiro stint. E assim, efetivamente, o segundo stint poderia ser mais curto e poderia ser, lá está, aquele ritmo infernal que eles fizeram. E não parar tão cedo. Se calhar. Percebes? Porque é que tu estendias este e o Norris, apesar de ser o primeiro a parar no segundo stint, mas ia fazer um ritmo infernal, mas já ia parar se calhar 5 voltas mais tarde que parou agora. Que era no final era o suficiente para chegar ao Leclerc. Para conseguir ter chegado ao Leclerc. Exatamente. Tinha uma diferença de andamento superior. Exatamente. O problema está no arranque e naquela primeira paragem. Aquela primeira paragem deviam estender mais um pouco. E já nem falo do segundo stint ser uma balbúrdia. O problema aqui maior. Claro que mesmo parando ali, o segundo stint, eles podiam ganhar na mesma com aquela paragem à volta 14 ou 15, algo assim do género. Sim. O problema é que no segundo stint eles fazem 13 voltas. Assim, algo surreal. Acho que a McLaren naquele momento tinha de se impor e controlar o ritmo dos pilotos, fazê-los perceber que estão errados e para seguir ordens de equipa. E eles ganhavam, Luís. E repara, nós estamos a falar nisto tudo e mesmo assim a McLaren traz o segundo e o terceiro e quase ganha a corrida. Ou seja, o que demonstra que eles tinham o melhor carro. Eles tinham a vantagem. Estamos aqui a falar que eles andaram a discutir entre eles e voltas mais rápidas, pararam muito mais cedo e é verdade, porque eles... Isto agora um bocadinho à parte do que é o mundo de McLaren e falando do que é o entretenimento para nós, isto deixa-me também triste porque isto leva-nos a ter que dar alguma razão a chefes de equipa como o Christian Horner, como o Toto Wolff, exatamente, que dizem, não dizem desta forma, o Horner sim, o Toto nem tanto, mas as suas ações mostram isto. O Horner muito mais que o Toto, muito mais. Sim, mas o Toto também. Sim, mas eu acho que o Horner ultimamente tem sido mais. O Horner diz com toda a piloto 1 e 2. Que é ter um piloto para lutar pelo campeonato e ter um segundo piloto. Ministro da Defesa, não é? Exato. E é isto que nós, enquanto faz, não gostamos de ver, porque correto. Depois, quando temos carros dominadores, como tivemos, por exemplo, ainda agora com o Max Verstappen, só temos um piloto a lutar pelo campeonato do mundo. Sim. E portanto vai ser aquele piloto para ganhar. Enquanto que se tivéssemos 2 galos para o mesmo capoeiro, digamos assim, na equipa, como tivemos 2014, entre 2014 e 2016 na Mercedes, ok, a Mercedes dominava, mas permitia-nos ter a rivalidade Hamilton-Rosberg neste caso. O Rosberg saiu e o Toto Wolff decidiu optar por uma estratégia como o Christian Horner, e pronto, e o Hamilton a partir daí ganhou os campeonatos com grande tranquilidade. E parece-me que é difícil, cada vez mais é difícil dizermos que estes chefes de equipa estão errados. Sim. Embora eu não goste disto e para mim seja difícil admiti-lo. É que no fim dos dias quem está no carro não são eles, não é? E tu podes dizer ao piloto, pá, tens de abrandar, e ele não abranda, porque ele é que está no carro, ele é que põe o pé no acelerador, não é? E depois não é... E isto vai provocar, a meu ver, pá, e eu gosto muito do Piastri, mas a meu ver isto vai provocar uma guerra muito grande internamente da McLaren. Sim, eu já te comentei isso. Eu gosto muito de Piastri e continuo a dizer, e gosto de Piastri, mas é assim. Mas eu acho que e não é pelo que o Norris fez na Hungria que agora o Piastri tem que lhe dar as corridas todas. Não é isso. Não é isso que está em questão. Pelo contrário, essa corrida não é o problema. A questão é que é assim, o Norris poderia ter ganho aquela corrida e não fez nada de mal. Sim. Foi a corrida que foi a McLaren a McLaren meteu os pés pelas mãos. Exatamente. Pá,
é o que é. O Norris podia muito bem dizer, opá, olhem, eu estou aqui, agora já fiz o meu trabalho, agora estou aqui para ganhar. Eu acho que é isso que ele hoje estava a pensar. E acho que ele hoje estava a pensar isto, que Ele hoje é... estava a pensar nessa corrida. Ele hoje estava a pensar, ok, nós estamos perto, eu estou em primeiro, porque que o Piastri me faz isso? Isto, mais que o Piastri faça aquilo, opá, eu até dou de barato, vão lutar pela corrida. Mas que depois, naquele segundo stint, conforme tu estavas a dizer, a McLaren não deu um murro na mesa e diga, Claro. Piastri, atenção, esta corrida tem que ser ganha. Exatamente. Isso é que eu não entendo. Deixa aqui o Norris numa posição em que tu disseste, enquanto estávamos a ver a corrida e bem, se calhar deixa o Norris numa posição em que a McLaren vai perder o Norris. Ou o Piastri. Tem de escolher um. Ou o Piastri. Porque eu acho que ambos os pilotos conseguiriam viver muito bem com épocas melhores um, melhor outro, se a McLaren soubesse gerir esta situação. A McLaren não estando a saber gerir, porque neste momento do campeonato tem que ser tomada uma decisão. No início do campeonato, não. No início do campeonato tem que lutar. Eu esperava que nesta pausa, até à pausa de verão. Mas neste por isso é que eu te digo, na Hungria não é esse o problema. Neste momento do campeonato, até à pausa de verão, efetivamente eles começaram a ganhar pontos ali na altura do verão. Ok, exato. Pausa de verão, a partir da pausa de verão, decidir, tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão, tem que dizer, opá, olhem. O Norris está aqui, está perto é o nosso piloto mais perto do título e tem hipótese de lá chegar, porque pode não haver essa hipótese, se não houver essa hipótese não faz sentido. Claro. Mas tem hipótese de poder lá chegar, até porque a Red Bull está numa fase um pouco descendente. Pá, é nele que vamos apostar. É isso que não entendo. Aquilo que muitas das vezes algumas equipas foram criticadas por fazer cedo demais, como é o caso, por exemplo, o caso mais flagrante disto, é a Ferrari em 2010 com o Alonso, não é? Em que cedo, naquela corrida do Ocon, Fernando is faster than exatamente. A verdade é que mítica frase. A verdade é que nessa altura o Alonso chegou à última corrida em primeiro. Se não tivesse... E foi a Ferrari que meteu os pés pelas mãos nesse campeonato. Ferrari que meteu os pés pelas mãos e é por isso que não ganham o campeonato, se não ganhavam. Se naquela corrida a Ferrari não tivesse não desse um murro na mesa e dissesse, claro, não, vamos optar por não tinha chegado à última corrida na liderança do campeonato. E aqui a McLaren é a mesma coisa. A McLaren tem que saber que a partir de determinada altura é preciso tomar as rédeas e dizer, temos que decidir um. Eu acho que eles ainda vão a tempo. Só para terminar, sim. Eu acho que eles ainda vão a tempo, porque eu sinto efetivamente que eu percebo o que o Norris diz. Não, ele tem de ganhar sempre 8 pontos. Ele, se ganhar 8 pontos até ao final do campeonato, é campeão do mundo. Mas a questão é mas deixa-me só acabar, porque são os pontos que eles precisam pelas corridas que faltam e a distância. Se ele ganhar 8 pontos todas as corridas, ou seja, primeiro e terceiro, por exemplo, certo. Primeiro e terceiro é mais que 8 pontos. Ou por exemplo, segundo, quarto, sim. Não, segundo, quinto. Sim. Segundo, quinto já dá também 8 pontos, por exemplo. Ele é campeão do mundo. Eu acho que a McLaren ainda vai a tempo, porque eu sinto que a McLaren tem o carro que pode ganhar todas as corridas até ao final do ano. Eu acho que, sabendo que a Red Bull poderá, sem dúvida alguma, aparecer em algumas corridas. Mas eu acho que vai aparecer, mas eu acho que a McLaren não vai desaparecer, essa é a questão. Eu acho que vai estar lá sempre. Concordo McLaren contigo. Vai estar lá sempre. Mas agora claro assim, que em algumas corridas não vai ganhar 8 pontos, calhar só vai ganhar 3. Mas se ele ganhar mais ele se ganhar corridas, não esquecer que do primeiro para o segundo são logo 7. Ele se ganhar as corridas, e é por isso que nós estamos a ter esta discussão, sim. Porque ele não tem ganho as corridas. Porque se ele ganhar as corridas é meio caminho andado, porque a Red Bull sem dúvida que vai aparecer, mas a McLaren vai estar lá sempre e vai ter sempre carro para ganhar a corrida. E se ele fizer primeiro, segundo e o máximo em segundo, ele ganha-lhe 7 pontos, quase tanto como ele precisa. Certo. Percebes o que eu quero dizer? Eu concordo com tudo o que estás a dizer, mas repara o seguinte: o Lando sai hoje daqui com 16 pontos, o Verstappen sai daqui com 8. Podia ter sido com 25. São os 8 pontos que tu estás a dizer. Podia ter sido com 25. São os tais 8 pontos que tu estás a dizer. Sim. Até aqui tudo bem. Mas repara o seguinte: o Norris podia facilmente 19. ter saído daqui com 25 pontos para 8. Dão 26. Isto quer dizer. Volta mais rápida. Sim, porque ele ainda fez a volta mais rápida. Mas esquecendo a volta mais rápida. Esquece até o ponto da volta mais rápida. São 14? Isto quer dizer que ele poderia 17. Ter saído daqui com 19 pontos, salvo erro. Não, 17. 8
para 25, 17. 28 seriam 20 pontos, portanto 17 pontos. Ele podia ter saído daqui. Tens aí a classificação do campeonato? Ele podia ter saído daqui com, em vez de ganhar 8 pontos, ou seja, 17. diminuir 8 pontos, teria diminuído 17. O dobro. Das duas corridas. São logo duas Eram corridas. duas corridas, seguindo a ótica de que tu estás Mais a dizer. que duas corridas. São duas corridas Sim. que ele limpava já aqui. Concordo, 100%. Os tais 8, não é? Para chegar a ele, 8, tinham sido duas aqui. É logo. Porque na próxima corrida, Psicologicamente. o Norris até pode lhe ganhar pontos, mas ele pode ficar logo atrás dele. Claro, pode só ganhar 7. Ou pode só ganhar 2 ou 3. Ou 3, segundo e terceiro. Mas aqui já ganhou 17. Exatamente. E isso não aconteceu. Claro. Pelo menos podia ter saído daqui. Mas isso também podemos dizer na Hungria, não? Pelo menos podia ter saído daqui a ganhar 10 pontos. Sim. Mas isso também Porque podemos dizer faziam na outra Hungria, não é? Porque o Piastri fica em segundo. Podiam ter saído daqui pelo menos com 10 pontos. Eram mais 2. Claro. Mas isso é o que eu digo. Mas sim, sem E dúvida alguma. E isto para mim, enquanto equipa, isso mesmo. não faz sentido. Olha, para tu teres noção, o Norris tem neste momento, já com os pontos de Itália, 241 para 303. São 62 pontos. 62, ele podia ganhar mais. Podia ter ganho mais 9 pontos. Mais 9, certo? Certo. Podia ter ganho mais 9 pontos. Portanto, isto quer dizer que ele, em vez de ter 61, podia 52. ter 52 pontos. É uma diferença Eram grande. praticamente duas vitórias. 2 vitórias. É muito. É tipo, muito. Por exemplo, primeiro quinto. Quase que ele limpia esses 50 pontos. Parece que não, mas sim. Eu acho que a McLaren vai a tempo por aquilo que eu te digo. Que eu acho que a McLaren vai estar lá sempre. E na Fórmula 1, a vantagem repara, de primeiro para segundo é grande. Mas não é? nós já estamos para aí há 6 corridas A dizer isso. a dizer ainda vai a tempo. E corrida após corrida, a McLaren falha aqui. Porque podia ter sido uma mas vitória, isso só demonstra, foi um segundo lugar. Certo, podia mas ter isso só sido demonstra, um segundo lugar, sim. foi um terceiro ou um quarto. Podia ter sido a vitória, Mas foi já, um se terceiro. reparares, eu acho que isso só demonstra Mas a McLaren tem que fazer algo. só demonstra a forma da McLaren está e verde. também a queda da Red Bull. Sim. Porque Imagina, tu repara, nós estamos a dizer que a McLaren desta vez já não ganhou tantos, e continuo a dizer, ainda há hipótese. Ou seja, o que demonstra também que a Red Bull tem muito sempre a descer. Sim. Não tem, Sim, a certo, Red Bull claro. não está a conseguir Claro que sim. virar, dar a E, curva. aliás, estás a perceber? e o Verstappen faz sexto, podia facilmente ter ficado em Sim, sétimo. olha, por acaso- Se o Russell não tem aquele vibe no Sim, início da eu corrida. acho que sim, também acho que sim. Os dois porque- Mercedes ficavam à frente dele também. Sim, porque não tenho olha, dúvidas disso. E olhando de forma estatística, Aliás, unicamente, o Russell mesmo assim fica a 1.7 dele. ele quase que, o Russell quase que vai a ele, é isso que eu estava a Exato. dizer. Mas olhando de uma forma muito estatística para a situação, por exemplo, no Race Pace, já com tipo, os tempos ajustados para uma paragem e para 2 paragens, Sim, temos primeiro McLaren, sim, segundo temos a Ferrari a 0.056, certo. terceiro Mercedes a 0.3, Uhum. Red Bull a meio segundo. Pois. O Red Bull foi meio segundo mais lento que o McLaren. É muito numa pista em que a Red Bull tem dominado nos últimos anos, Sim. não é? Em ritmo de corrida. Mas também a Red Bull tem dominado em todas as corridas. Exatamente, mas Nos últimos anos. Mas lá está, isto para mim, e depois sou temos, sincero, só para acabar, depois temos um gap para o segundo pelotão, que é o é Haas, tremendo. 1.2, Pois. o dobro do tempo do Red Bull, só imagina. Mas só para terminar a McLaren também, para não continuarmos aqui a bater no ceguinho, a McLaren está verde, sim, pela luta pelo campeonato. Eu acho que já não é só tudo verde. bem, mas se querem lutar pelo campeonato, tem que se fazer algo. Eu também acho. E é preciso fazer o seu trabalho de casa. E é preciso dizer assim, ok, eu não tenho tanta experiência neste momento, as pessoas que eu tenho aqui a trabalhar comigo não têm tanta experiência neste ponto do campeonato de estar a lutar pelo título, mas ok, o que é que as outras equipas têm feito no nosso lugar? O que é que tem acontecido? O que é preciso fazer? Claro. É preciso tomar decisões e é preciso trabalhar. Ok, tu não estás nesta posição há algum tempo, mas é uma coisa óbvia que tu tens que ter o teu piloto principal, o teu piloto está a lutar pelo campeonato. Se queres que ele ganhe o campeonato, tens que o ter à frente do teu outro piloto, porque é mais um lugar que ele tem. Isto só para concluir e dizer, depois deste caldinho todo que se criou pela batalha entre os dois pilotos,
Porque é que pelo menos no final não houve uma mensagem para o Piastri dizer para deixar passar o Norris? É por um segundo lugar? Era mais. São 2 pontos? São 2 pontos? Eu comentei. 3? Não, são 2. É 18 e 16. 15. Não. O segundo lugar agora dá 16 pontos. Desde quando? Olha, por acaso também não sei, mas está aqui. Man, isso é o Norris ficou a volta mais rápida. Foi a volta mais rápida, sim, tens razão. Tens toda a razão. Está bem. Porra, desde quando é que dá? Razão. Eu agora estava aqui a ver 16, também achei estranho, mas tens toda a razão. 18 pontos para o ganhava 19 pontos. Ganhava mais 4. Ele ganhava 19 pontos. Era mais 4. Mais 3 do que os ganhou, porque já tinha a volta mais rápida. Portanto, isso é por um segundo lugar. Uma coisa é uma vitória, outra coisa é um segundo lugar. Mas segundo lugar troca na hora, nem penses. É isso, a questão é um bocado essa. A questão é que ainda pelo primeiro lugar podia ser um bocadinho mais difícil, não é? Uma vitória, na vitória. Agora é um segundo lugar. Depois já teres feito este problema todo, exatamente. Pá, ao menos põe o Norris à frente. Eu também acho. Mas pronto. Acho que não vale a pena estar a bater mais um ceguinho, mas isto assim, a Red Bull não precisa de estar muito preocupada. Acho que a Red Bull não precisa estar muito preocupada e breve nem precisa estar preocupada com o campeonato de construtores. Precisa que se calhar começar a ficar preocupado com a Ferrari. Depende de como é que eles vão encarar os próximos grandes prémios. Eu acho que os construtores é preciso. Se nos próximos grandes prémios tu me disseste que a Red Bull vai continuar a ficar assim atrás das outras 3 equipas, aí tem que se preocupar também com os construtores. Certo. Mas já vamos à Red Bull. Mas só dar aqui, até porque eu acho que foi a equipa mais apagada da frente, que foi a Mercedes. Sim, certo. Eu sinceramente, eu olhei para o fim de semana deles e eu esperava mais. Sim. Mas ao mesmo tempo olho para a performance e ok, os outros estiveram melhores. É um bocado assim, não achas? Acho que sim. Acho que na qualificação estiveram onde nós... Eu acho que não. Prevemos. Eu acho que pelo que eu ouvi do Hamilton, o Hamilton falhou na última tentativa. Eu acho que ele podia ter feito pole. Tinha carro para a position. E ele próprio disse também isso. E isso poderia mudar, lá está. Isso poderia mudar a corrida toda. No final, eu acho que eles não tinham ritmo pós da frente. Ritmo não agora, acho que eles podiam ter qualificado bastante melhor. Isso sim, numa volta eu acho que já estavam bastante rápido. O Russell parte terceiro. Exatamente. Por isso é que eu acho que o Hamilton podia ter feito pole position. O tempo que ele faz na Q2, o tempo que ele faz na Q1 e depois não consegue pôr a volta no último na Q3. Ele próprio depois nas entrevistas fala sobre isso. O Hamilton é algo que temos que falar mais à frente, porque o Hamilton já não é a primeira vez que vem dizer eu podia ter feito a pole position, e geralmente diz sempre isso quando o Russell fica à frente dele. Não sei, tenho de se analisar. Já em Zandvoort foi a mesma situação. coisa. Podia ter ficado melhor, não sei o quê. O Russell fez melhor que ele. O Russell tem feito constantemente, não é sempre, atenção, não é? Mas muitas das vezes tem feito melhores resultados que o Hamilton em qualificação. Em qualificação, sim. E é assim, o forte do Hamilton sempre foi a qualificação e este ano agora também está sempre a falhar a volta. Mas se calhar já não é o forte dele a qualificação, não é? Eu acho que também temos de olhar um bocadinho por aí. O Alonso também sempre foi muito forte na qualificação, mas hoje em dia... Nunca foi o ponto forte dele. Sim, mas era um pilotaço, Luís. Mas são pilotaços que... Bem, todos esses pilotos são bons em qualquer situação, mas não era o... Sinceramente, não é no mesmo nível de um Hamilton. Sinceramente, não. Sim, sem dúvida. O Hamilton, o forte dele é. Sem dúvida. É uma volta. Sinceramente, é algo. Nunca prestei muita atenção. Também é algo que não me. Foi algo que eu por acaso dei conta este fim de semana. Porque já no fim de semana passado foi a mesma coisa. Este fim de semana outra vez. E eu acho esquisito. O Hamilton não é um piloto de falhar tantas vezes assim a volta. É um piloto bastante consistente desse ponto de vista. Uhum. Estás a perceber o que eu quero dizer? Não sei. Sim, estou a perceber, mas acho que... Não sei. Mas podia ter ficado melhor, certo? A verdade é que o Russell ficou em terceiro. Depois não consegue converter também muito. Sim, mas ele começa sempre em terceiro. Quando começa lá na frente, comete erros. Comete erros, é isso. Eu critico o Norris, man, e critiquei. E neste momento não critico porque acho que o Norris parece-me que está cada vez muito melhor. Veio de cabeça lavada, na minha opinião, depois da pausa do verão. Sim. O Russell, sou sincero, faz sempre, até ao sábado à tarde, está sempre bem. Ele da corrida há sempre um momento, seja ou no arranque, ou no primeiro stint, ou uma ultrapassagem, que comete erros estúpidos, em que se ele controlar um bocadinho, na próxima corrida passa. É verdade. E depois é um bocadinho, lá está. E depois começámos a comentar que o lugar dele pode estar em perigo para 2026, por causa do Max Verstappen. E depois eu também começo a olho para estas prestações do Piastri, que anda há 1 ano e meio. Não é?
Sem dúvida, concordo contigo a 100%. Eu acho que o Russell, eu acho que na primeira curva, ele não tem que cometer aquele erro. Acho que o Russell é um piloto sinceramente rápido. Sim, também acho que sim. Acho que é exagerado o que ele faz ali. Acho que é um erro. Eu diria que e compromete é a corrida. Exatamente. É um erro do rookie. Exato. É um erro que toda a gente sabe que na primeira volta de Monza, na primeira curva, aquilo que tu tens de estar mais atento é a terra do teu lado esquerdo. E o problema é que ele, por 2 vezes, depois disso, já por 2 vezes em ritmo de corrida, mas ele falha a travagem. Vai à. Sim, mas o problema não é só esse, é que ele também falha a travagem. Sim. Na primeira curva. Eu sou sincero, acho que. Vai com a sede todo ao pote para ir para o primeiro lugar. Acho que o Russell é daqueles pilotos. Nós já tivemos alguns na Fórmula 1, já tivemos bastantes na Fórmula 1 ao longo dos anos, que é capaz do melhor e do pior. Certo. É capaz de fazer uma corrida tipo na Bélgica. Sim. Que lhe dizem, que dá-lhe na cabeça, olha, isto se calhar com uma paragem era capaz de dar. E faz um ritmo infernal, consegue conduzir o carro de forma a que aquilo funcione. Sim. E se calhar é capaz de, na corrida a seguir, ter um excelente carro, um carro que se calhar é capaz de lutar pela vitória e depois fazer alguma coisa que faz com que ele nem sequer consiga estar na luta. Sim. E nós já tivemos alguns assim. Ele teve um bom ritmo de corrida que ele acaba. Ele depois tem esses problemas todos. Aliás, acaba em cima do Verstappen quase a passá-lo. Eu acho que o ritmo de corrida dele é melhor que o do Hamilton. A questão é que ele compromete a corrida dele logo no início. Exatamente. Sim, mas eu acredito nisso também. Eu acho que ele foi mais rápido ao longo. O pace, né? O race pace foi superior ao do Hamilton. O problema é que está tudo estragado, não é? E mais uma vez digo, e já disse isto há algum tempo. O Toto para o ano vai subir a rasca para ter bons resultados. Sim, mas eu acho que ele já não está muito. Eu percebo isso, mas ele não está a contar com para o ano. Eu acho que ele. 27, sim, ele já está a olhar. Ele sabe que para o ano, imagina, o carro dele não está ao nível do McLaren, nem perto do Ferrari, para que para o ano, já com evoluções, percebes? Esteja a lutar pelo Campeonato do Mundo. Percebes o que eu quero dizer? No caso já ganhou 3 corridas. Sim, em circunstâncias um bocadinho diferentes. Ganhou. Mas não foi da modo que a Ferrari ganhou, por exemplo, aqui. Não foi do modo que a McLaren ganhou. O Russell ganhou desta forma. Certo, sim. É igual. Sim. À exceção do facto que foi desqualificado. Está bem, mas tinha outro carro logo a seguir, com uma estratégia normal. Sim, eu percebo. Ali acabou por ser o carro mais rápido. Sim, isso sim. Mas já está, mas são aparições focazes. Sim, certo. Percebes? Eu acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que a Mercedes. Mas estava-te a dizer isto do ponto de vista que é mais fugaz a vitória da Áustria do que a da Bélgica, não é? Sim, sem dúvida alguma. Mas eu olho para a Mercedes e eu vejo já que eles não se veem para o ano, mesmo melhorando o carro, que vão melhorar, ao nível do McLaren ou do próprio, se calhar, Ferrari, percebes? Até eu comparo mais com o Ferrari no sentido de estão os dois mais atrás. Mas acho que a Ferrari está acima. E eu acho que eles já não acreditam que conseguem dar 2 steps. Enquanto que o Ferrari tem de dar, se calhar, 1 step para chegar ao nível do McLaren, a Mercedes não tem só dar 1, tem só dar 1 ou 2. Tem a 2 ou 3, percebes? Hoje não tiveram outra vez ritmo de corrida, não é? Estavam outra vez quase a 0,3 por volta, é muito. 3 décimos por volta. Ou seja, eu acho que ele está já a olhar para a frente. Percebo o que tu estás a dizer. Agora percebo o que diz e concordo se calhar contigo se tu me disseres assim, pois e quem é que vai desenvolver o carro 2026 e por aí fora. Em todo caso, isso é mas eu acho que isso é um assunto que nós podemos já falar depois, que parece-me que cada vez mais os pilotos têm menos, ok, que eles são muito importantes, têm a sua influência, mas só têm a influência se calhar já na pista, no sentido de alterações assim rápidas do próprio setup. Em termos de desenvolvimento do carro profundo, desenvolvimento de um fundo plano completo, de evoluções de asa traseira, uma nova asa frontal. Sim, mas acho que já não têm tanta. Isso é assim na Fórmula 1 há algum tempo. Sim, mas acho que era antes acho que era mais. Com os túneis de vento que existem hoje, por exemplo, até aquilo que eu já te comentei, o túnel da McLaren, acho que agora conseguem ter cambers, ou seja, eles não estão só na horizontal, conseguem inclinar o carro para a direita, para a esquerda. Mas acho que isso, lá está, retira muito trabalho, entre aspas, do piloto em pista, percebes? Mas aquela afinação mais fina, que é muitas vezes aquela décima extra que te faz ser o carro mais rápido. Sim.
Tu tens de ter um piloto que seja capaz de fazer isso. Claro, mas é isso que eu estou a dizer, mas eu acho que eles... E se o Russell me parece ser esse piloto Mas é que... em qualificação, Sim, o Russell ainda não me mostrou em corrida ser esse piloto. ser esse piloto. O Russell mostrou-me em corrida ser um piloto capaz. É um piloto capaz. Então não é? É um piloto que consegue ser regular a trazer resultados para casa. Mas não me parece ser um piloto regular A trazer, a a lutar conseguir dar aquele step extra sempre, fim de todos os semana fins após de fim de semana. semana após fim de semana. Algo que já vimos dos outros pilotos. E conseguir aquela vitória. Se calhar Sim. hoje é um segundo lugar, mas na próxima era um segundo, mas se eu era um segundo lugar, mas se eu conseguir aqui Sim. vou trazer o primeiro. Mas por Não isso é sei. que eu acho que poderemos ter uma dupla diferente para 2026 na própria Mercedes. Percebes a minha Pode ideia? ser. Quem sabe, com este tipo de... com a corrida de hoje, será que lá no Norris não fica em aberto para 2026 para alguma equipa? Não sei, não me parece que o Norris hoje saia muito contente com a equipa, com o companheiro de equipa. Percebes o que eu quero dizer? A Fórmula 1, não é? A Fórmula 1 está sempre a mudar. Piastri. O próprio Piastri, Mas não tu é? não achas que o valor do Lando no campeonato baixou? Isto parece um bocadinho Como assim? contraproducente. Mas tu não achas que o valor do Lando Norris no campeonato baixou um bocadinho? Eu acho que baixou porque tem um companheiro de equipa. Assim, toda a Não gente, achas que às vezes toda a gente lhe dizia que, e eu sempre te disse, e toda a gente falava, o Piastri, que seria a próxima big thing da Fórmula 1, e foi para a McLaren, e no início, pronto, estava a fazer grandes resultados, não é? No início, o ano passado, também era o início, o primeiro ano. Não, mas lá está, para o primeiro ano, para ser ano rookie, os resultados que trazia eram muito bons Eram muito resultados. bons. O problema, acho que ninguém estava à espera é que ele este ano andasse Já ao estivesse nível do Norris. E tu olhas, pensa, ok, o Norris demorou 5 anos a chegar aqui. Também, Ok. também o Piastri tem a sorte de ter Claro, carro. Agora claro. que o Norris também só teve agora, não é? Sim, só teve agora. O Piastri Mas, tem essa vantagem. sim, lá está, o Piastri tem essa vantagem, mas quantos pilotos... Depois temos de extrapolar isto percentualmente para, imagina, o Lando e o Norris têm um carro que podem ganhar corridas. Eu olho para o Mercedes, para o Hamilton e para o Russell E não há. tenho de equiparar. E eu em corrida não vejo o Russell a ter a mesma performance do Hamilton. Em qualificação eu consigo, percebes? Temos de comparar, ok, que eu não posso pedir ao Russell que ganhe corridas, mas eu posso pedir ao Russell que seja fique à melhor frente que o do Hamilton. Hamilton. Exatamente, Claro. ou seja, eu acho que nem estava aí à espera que o Piastri estivesse ao nível do Norris. Não importa, não estou a falar de vitórias, Sim. estou a falar de estar ao nível do Norris. E por isso é que acho que podes-me dizer que o valor dele diminuiu porque sim, porque o outro é muito mais jovem, anda ao nível dele já com 1 ano e meio de Fórmula 1 só, percebes o que estou a dizer? Sim. Em equiparar, percebes? É isso, O Norris, quando chegou quando andava lá o Sainz, o Norris poucas vezes bateu o Sainz. Sim. Percebes o que eu quero dizer? E agora tem um piloto que está lá 1 ano e meio e dá-lhe uma dor de cabeça enorme. Mas por isso é que eu acho que o valor do Norris acabou por... Como eu acho que Ser perdido um o bocadinho. valor do Leclerc desceu um bocadinho nos últimos anos também. Sim, por às vezes não conseguir dar aquele... Porque chegou lá e bateu um campeão do mundo, O Vettel, mas cá exatamente. bateu num campeão do mundo em que já estava... É um campeão mundo diferente. Era diferente, exato. Mas a verdade é que era um campeão do mundo e isso aumentou... Campeão do mundo. Fez aumentar o valor do Leclerc, se calhar para um nível que naquele momento ele não estava ali. Não quer dizer que agora não esteja ou não possa vir a estar, mas se calhar naquele momento não estava. Mas acho que este ano E deu isso fez o turnaround. o valor dele também baixar um E bocadinho. também o valor dele baixou um bocadinho em também acho 2022. e também acho que o valor dele baixa um bocadinho porque acho que o Sainz sempre nunca foi considerado um piloto excepcional. Sim. Acho que nunca ninguém deu esse valor ao Sainz. Sim. Só começaram a dar esse valor quando o Sainz chegou à Ferrari. Sim. E então acabaram por colocar, em vez de se calhar pôr o Sainz num lugar que ele deveria estar, começaram foi a diminuir o valor do Leclerc. Certo. Mas isso é uma conversa para termos cá mais à frente, agora não vale a pena estar a falar muito sobre isto, mas achei interessante porque acho que Sim. é um fenómeno que acaba por acontecer agora com o Leclerc. Não, com o Norris, desculpem. Mas também da Mercedes é um bocado isto, não há muito mais a dizer, sim, a lá corrida está. acabou por ser muito parada. Tal E depois- como os próximos, não é? Tal como aos próximos. Eu queria realçar, não há muito a dizer também sobre a corrida do Verstappen. Acho que acabaram por fazer o que conseguiram, mas queria dar 2 notas importantes à Red Bull e notas de realce. De realce quer dizer de destacar
uma para a Red Bull e outra para Max Verstappen. A Red Bull dar o destaque de que fizeram algo diferente. Correto. Algo que as outras equipas, quando era a Red Bull a dominar, não faziam. Não fazia. Vamos fazer algo diferente. Estamos a começar atrás. Se fizermos a mesma estratégia de quem está na frente, não vamos conseguir nada com isso. E então a Red Bull pegou e começou de duros. Resultou? Pá, não resultou. Como não resulta, há bastante Mas tempo. a verdade, mas é assim, mas perderam alguma coisa com isso? Exatamente. Não, ficar perderam no mesmo lugar. E tentaram. Se calhar vai que... Ganharam como um já- lugar. Sim, no fundo ganharam um lugar, mas como já aconteceu noutras alturas, de percebermos no final das contas, opá, se calhar, olha, o duro até era o pneu a ter, o médio até era o pneu a ter, não é? Às vezes acontece durante a corrida sermos surpreendidos com coisas, e se calhar poderíamos ter sido surpreendidos que andar o máximo de duros era o melhor. E se assim fosse, a Red Bull estava na melhor posição para conseguir isso. Portanto, dar essa nota, acho que para mim é isso, é dar essa nota de destaque à Red Bull por ter feito algo diferente, basicamente. Correto. E depois, dar uma nota de destaque ao Verstappen por fazer algo que eu sou sincero, que eu critiquei aqui muitas vezes e achava que ele não seria este piloto e não seria isto. E aqui também retiro a minha palavra em relação a algumas coisas que disse do Verstappen. Neste momento, um Verstappen normal, como nos habituou, teria passado a corrida toda a reclamar com a equipa. Certo. E acredito que o tenha feito na mesma. Não seria o Verstappen se eu o fizesse. Passava Mas cá para não fora. ao nível... Mas esse nível, essas passavam cá por fora, não passavam. Exato. Mas não ao nível de, por exemplo, o que vimos na Hungria. Sim. Não? Ele não estava mentalizado para isso. E também, aliás, e ser o próprio Verstappen a mandar uma mensagem à equipa a dizer: toca acordar, eu sei que isto não é o resultado que nós queremos, mas estamos aqui, é o que é, temos que fazer o melhor. Tenho um rapaz atrás de mim a ganhar-me tempo. Exatamente. Parou mais cedo que eu e mesmo assim está-me a ganhar tempo. Exato. E eu tenho que. Tenho que trazer pontos. Temos que segurar este lugar para ganhar o campeonato. Claro. E ser o Verstappen, o racional da equipa, ser o Verstappen o maduro da equipa, digamos assim, é de realçar. Sinceramente, é de realçar. E por contrapartida também mostra um bocado do estado da Red Bull neste momento. Correto, a Red Bull sempre foi uma equipa muito cerebral, não é? Exato. Isso é que é surpreendente. E ser o próprio piloto que não é nada cerebral. O Jean-Pierre é muito cerebral. A dizer à equipa: olhem, toca a pôr os pés na terra e temos que segurar este lugar. Não estava à espera de ouvir isso, principalmente de Max Verstappen, mas acabar por realçar e dizer que isto é um problema também para a McLaren. Sim, eu acho que este Verstappen não é um problema. Este Verstappen já percebeu: ok, eu tenho uma vantagem grande, eu posso não ter o melhor carro, mas eu vou levar os pontos para casa suficientes para ganhar este campeonato. Exatamente. E já não está com a mentalidade de vou ganhar as corridas todas. Exatamente. Porque a mentalidade que a McLaren precisa do Verstappen é: eu vou ganhar as corridas todas. É para estragar pneu, é para não conseguir otimizar os seus resultados. Claro. Neste momento, e se este Verstappen continuar, ainda torna o campeonato da McLaren mais difícil. Sem dúvida, olha, eu acho que fizeste o resumo perfeito do fim de semana da Red Bull, do Verstappen. Sinceramente, assino a 100% por baixo. Acho que o Verstappen percebeu rapidamente e estava, entre aspas, resignado, mesmo na própria qualificação, que não tinha carro para ir para a frente. Conseguiu retirar o melhor do carro, vem para casa com pontos, não, só perdeu, em vez de perder se calhar quase 20, acaba por perder 8 pontos, não é? 8, 9 pontos, seja o que for por aí. Ou seja, podia ter pedido o dobro, não perdeu. Acho que a Red Bull vai ter de trabalhar um bocadinho, eu percebo o que tu dizes, mas acho que a Red Bull tem de trabalhar um bocadinho mais agora para conseguir colocar o carro sempre ao nível dos McLaren. Parece-me que o Red Bull é um carro que neste momento está difícil de otimizar. Quando otimizado, é um carro que irá rivalizar sem dúvida pelos lugares do pódio. Como foi em Zandvoort? Não teve hipótese para a vitória e lá está, por isso é que eu te digo que eu acho que
a McLaren tem tudo ainda para ganhar ambos os campeonatos, porque mesmo o melhor Red Bull não conseguiu bater o McLaren, percebes? Mas acho que a Red Bull vai ter de trabalhar nos fins de semana muito mais para otimizar o carro, e se conseguir otimizar o carro não será nada fácil para a McLaren. Por outro lado, também gosto, não é por outro lado, é junto a isso, gosto também de ver este Verstappen, que é mais no sentido de lá está, nós achamos que este Verstappen tinha aparecido em 2021 e agora ali na altura da Hungria e antes de Silverstone tinha desaparecido, mas parece que está cá. Fez-se bem a pausa de verão, até porque lá está, foram 2 anos e meio a dominar corridas. Poderá ter perdido muito daquela noção, não é? Totalmente. Acho que o Verstappen mais maduro que vimos em 2021 está de regresso, não é? Foi completamente eliminado, digamos assim, pelo facto de ter passado 2 anos a ganhar tudo. Domínio. Nós às vezes criticámos, não é? E também não é fácil para os pilotos, não é? E aquilo acabou por subir à cabeça dele, até pela própria personalidade que o Verstappen tem, e aquele Verstappen maduro que víamos em 2021 acabou por não existir, por deixar também foi um curto período de tempo, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Sim, exatamente. E agora parece ter recomeçado, não é? Parece que a pausa de verão lhe fez bem. Sem dúvida. Fez-lhe bem para pôr os pés na terra e dizer, opá, eu não tenho o carro mais rápido, mas tenho 70 pontos. Mas tenho 70 pontos de vantagem. E isso vale muita coisa nesta altura do campeonato. Sem dúvida. E acaba por ser isto. Mas acho que também isto só demonstra que nós criticamos muito Sérgio Pérez, mas eu acho que este resultado, por exemplo, hoje do Max, não acho que seja o Max como já ouvi na altura de Imola e por aí fora. Acho que o Max de Imola extraiu muito mais do que o carro podia até à pausa do verão. Acho que este Max, apesar de ser mais cerebral, parece-me um Max mais cerebral, mas não me parece o Max que retira tudo do carro. Tão rápido. E então, ou seja, eu prefiro este Max ou prefiro o Max de antes da pausa do verão, que apesar de ser muito mais emotivo, estava numa forma e retirava mais do carro, porque eu estava a perceber isso. Ele leva quase 20 e tal segundos a semana passada, hoje acaba em 6º e o Pérez em 8º, percebes? Ou seja, eu acho que o Max consegue retirar e ser o melhor piloto do pelotão quando é emotivo. Ele não consegue, para já, quando é cerebral não consegue ser. Eu ainda não consegui ver o Max a aliar a sua melhor forma com o racional. Sim. Veremos se irá conseguir fazer isso nas próximas corridas. Concordo contigo. E não tinha pensado dessa perspectiva, mas é verdade. O Max, e isso vimos também em 2021. Sim. O Max, quando foi mais cerebral, que foi, eu vou tirar eu sei que o Hamilton está mais rápido que eu, vou levar o carro para casa e tentar gerir a vantagem que tinha, que depois acabou por ficar nula na última corrida. Ficava sempre longe do Hamilton. E agora estamos a começar a ver isso também. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que ele tem de pick-up da pace outra vez. E depois? Porque 6º lugares não vai chegar. 6º lugares não chega. 6º lugares não chega. 6º lugares não chega. Depois, no meio disto tudo, tivemos o vencedor do segundo pelotão, podemos assim dizer, que foi Alex Albon. Sem dúvida. Eu acho que a Williams este fim de semana, lá está. Eu acho que, se reparares, nós falámos aqui a semana passada, os 2 pilotos que acabam aqui, que são os melhores dos outros, né, do segundo pelotão, foram as 2 equipas que nós comentámos que, malta, estejam atentos a estas 2, porque normalmente... E atenção, uma coisa muito importante. Williams e Haas aqui a trazerem pontos para casa. O Magnussen acaba em 10º mesmo depois de ter levado uma penalização. E que irá fazer estar fora da próxima corrida, não é? Exatamente. E, mais que isso, isto mais nos indica que realmente só a Ferrari é que prestou atenção aos dados. A Williams e a Haas fazem uma paragem. Pois. Ou seja, podemos dizer que o primeiro lugar do primeiro pelotão e o primeiro lugar do segundo pelotão foi ganho com uma paragem. E o segundo lugar, neste caso de Magnussen, também foi ganho com uma paragem. Alonso, que foi o primeiro com 2 paragens daqui do segundo pelotão, e que foi a pessoa que liderou o segundo pelotão basicamente toda a corrida, um pouco à semelhança do que aconteceu com Piastri e Norris. Ora, está. Acaba por ficar a 2 décimas do Magnussen e 1 segundo do Albon. Ou seja, acaba em cima deles, mas já sem tempo para ultrapassar. 12º para o rookie da semana, não é? E 12º para Colapinto. Ele fez que é uma paragem também?
Sim, fez uma paragem, mas Ficou o a Colapinto quanto? já fica a 12 segundos do Alonso. Sim, mesmo assim, Mas mesmo assim, eu acho que na estreia fica à frente de sim. Lance Stroll, fica à frente dos Fica à frente dos Alpines. dos Alpines, fica à frente dos Racing Bulls. Sim. Eu acho que é uma Acaba- boa acaba por estreia ser para uma boa estreia para o Colapinto. o Colapinto da Williams e acho que lá está, a Williams e a Haas confirmam um E bocadinho digo-te mais. a tendência das últimas corridas e dos últimos sim. anos em que este tipo de pistas, estas equipas estão lá sempre. E digo-te mais. Se bem que a Haas este ano não é se diferente, Magnussen não é? faz 10º lugar, Eu acho que o Nico eu fazia. acho que o Pois, Nico tinha, eu acho que a Haas tinha aqui o oitavo, o tinha nono e tudo décimo. para fazer nono e 10º É lugar. isso, eu também acho que sim. Tinha mas tudo para fazer nono e 10º lugar, até porque depois circunstâncias podiam de fazer, corrida, não é? com o Nico podiam fazer jogo de equipa e conseguir. O Nico ia para a mesma paragem. Eu acho que tinha ritmo, apesar do Albon fosse uma grande corrida. O Albon também fez uma grande corrida. Mas acho que o Nico o Nico tinha Aço ritmo. para ser melhor, né? O Magnussen parte mais de O trás. Nico tinha ritmo e, mostrou, e notou-se que tinha ritmo, só que lá está, foi Teve azar e cometeu erros. teve azar, bem- com, e bem teve azar penalizado. com o Ricardo, depois a Faz partir um dali erro. perdeu a cabeça. Foi. Logo a seguir comete Aquele um erro que erro faz com o Tsunoda. com o Tsunoda. acho que nem é do Nico. Nem é do Não exato, não é isso. E Não acho que é faz bem sentido. penalizado. É bem Acho penalizado. que depois acabou Estraga por a corrida sim. do Tsunoda. E gostei Sim, é bem penalizado, comentar sim. que, entre aspas, gostei das penalizações este fim de semana. Tiveram bem, sim. Lá está, O o Ricardo Ricardo leva leva só 5 5 segundos, segundos. enquanto que o Nico Camero leva 10, né? É muito mais perigoso o que ele faz. Ele literalmente atira-se para dentro da curva sem Grande noção. sem grande noção. Só de realçar, acho que só não gostei, achei negativa a penalização ao Magnussen, que apesar disso faz 10º lugar, mas esta penalização faz com que ele no próximo fim de semana de corrida, não é o próximo fim de semana daqui a 15 dias, mas em Baku não estará presente. Sim. E acho que ele tenta uma 15 dias não, 3 ultrapassagem. semanas. Acho que é 15 dias. É 3 semanas. Ih. É aquela mini pausa agora. Tanto tempo. Sim. E depois temos uma triple header, acho eu. E depois é. Ou Com 15, Singapura? 15, sim. Ou é 15, 15. Acho que vamos Baku, Singapura e depois vamos para a América. Não tenho agora aqui Tem bem o presente calendário. o calendário, mas é mais ou menos isso. Mas só para acabar aquilo Salvo que eu erro. estava a dizer, já adiantámos até essas datinhas. Sim. Antes de fechar, mas é só de comentar que não gostei da penalização ao Magnussen, porque ele basicamente deu uma ultrapassagem. Sim. Acontece um toque totalmente normal, ambos os pilotos não ficam danificados, É não isso. estraga a corrida a ninguém. Eu acho que ali É um foi, incidente de corrida. mas isto Acho que é pena. não é por ele ficar com um race ban, não é por causa disso. Eu nem me lembrei na altura. Exato, é mesmo porque aquilo foi, pá, ele meteu o carro até numa situação muito normal, não fez ali um dive bomb que Eu só me dei conta que nós comentámos isso. foi mesmo, Lembras-te? pá, foi um, E eu nem tinha noção e nós nem tínhamos. Eu sinceramente só tive noção que ele ia ficar quando vi o documento. certo. Só quando vi o documento é que percebi, pois, ele levou penalização e já tinha 10 pontos. É. Ou seja, nós na altura comentámos que nem fazia sentido e nem nos apercebemos fazia que ele ia ficar com o race ban. Tu tens razão, é daqui a 15 dias. É, não é? E depois é 15 dias. Temos 15 dias Azerbaijão, depois na semana seguinte E depois 15 temos dias. Singapura E agora 15 depois dias. sim é que temos aquela 3 semanas. pausa de 3 E semanas. depois aí é que vai ser sempre a andar. É Depois triple vai- leathers sim, atrás de triple porque nós leathers. temos dia 22 de setembro então Singapura, não é? Ou seja, temos Baku. dia 15 de setembro, dia ok. 15 de setembro Azerbaijão, dia 22 de setembro Singapura e depois só temos Austin A meio? no dia 20 de outubro, ou seja, praticamente um mês depois. Muito tempo. E depois a partir daí é triple leather. É, 15 depois dias triple leather. É Não é? uma semana temos United States, não é? Na Texas. semana seguinte México. temos México. Depois temos na semana seguinte Brasil. outra vez Brasil. Depois 15 dias. Las Vegas, Depois, Qatar. Las Vegas, Qatar. São 2 triple leathers Yeah. no final. Vai ser fixe antes do Natal. Antes de Natal, sim. Vai ser para aquecer os E motores. este ano é o ano que me lembro que acaba mais tarde. Sim, em dezembro. Acaba dia 8 de dezembro. O Pronto. campeonato. E vamos à nossa rubrica, desta vez de forma um Mais bocadinho curta. mais curta, porque sou sincero, malta, nós até tivemos a conversar um bocadinho sobre isto antes do podcast. A desilusão aqui é um bocadinho difícil de dizer, porque vamos bater outra vez na McLaren. Não vais. Acho que não faz sentido. Acho que já falámos suficiente. Confirmações
também não tivemos grande coisa, foi muito à semelhança. Só se for confirmação de Luís e Gonçalo, porque disseram que o Williams e a Aston estar bem. Exato. Estiveram. Exato. Estou a brincar, mano. Mas foi muito à volta daquilo que falámos, portanto. Acho que sem dúvida é surpresa, não é? A única coisa aqui, a meu ver, e do Gonçalo também, é a surpresa da Ferrari ter ganho a corrida. Sem dúvida. Eu diria, eu achei que a Ferrari ia estar bem este fim de semana, mas nunca para ganhar a corrida. E da forma que ganha. Uma paragem por aí fora, acho brutal. Acho que é a melhor forma de acabarmos este podcast é dizer que a surpresa da semana é sem dúvida. Mas sem dúvida que Ferrari ganhar em Monza é algo que é diferente. Sim, é diferente. O pódio é espetacular mesmo. E acho que se já o pódio de Monza é um pódio fenomenal, quando não é a Ferrari a ganhar. Sim, quando é a Ferrari a ganhar. É porque nota-se que os italianos gostam da Fórmula 1. Os italianos gostam do desporto motorizado. Sim. Quando é a Ferrari a ganhar é uma loucura. E pronto, malta. Mais uma bandeirinha lá para a porta dos senhores. À porta de... Já lá vão com algumas, não é? E vamos ver se hoje à noite, começou há cerca de 25 minutos, malta, nós estamos aqui a gravar, são agora 7h25, começou agora às 6 horas a Lone Star no Texas, vamos ver se eles fizeram pole position. Vamos ver o 51. Vamos ver se não são duas vitórias no mesmo fim de semana. No WEC, malta, estamos aqui a falar do Campeonato do Mundo de Resistência. Estão em Austin, no Texas, para uma corrida de Lone Star. Eu não sei se é 6 horas, se é 8, tenho essa dúvida, mas acho que é 6. E eles fizeram pole position com o 51, o Pierre Guidi. Foi o Giovinazzi até que estava no carro. Foi o Giovinazzi e que fez com o Pierre Guidi e também o Maldini, que é o 51. E veremos se depois de ganharem em Le Mans, regressam outra vez aqui às vitórias. Se bem que o Campeonato do Mundo de Resistência já está feito para a Ferrari, porque segundo ano consecutivo a ganhar Le Mans está resolvido, não é? Também, exatamente. Mas eu acho que é sempre mais um bom título, não é? Eu acho que todos os construtores que estão presentes no WEC gostam de ganhar as outras provas, gostam de ser campeões do mundo. Sim, e eu acho que é um objetivo. Eu acho que, sim. E tendo ele já ganho duas vezes. Mas a verdade é que tu queres a ganhar. Claro, queres para ganhar. Isso tu trabalhas. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas acho tu tens mais visibilidade por ganhar Le Mans do que por ganhar o campeonato. Sim, mas eu acho que é algo que a Ferrari quer ganhar, porque lá está, são equipas que quanto mais currículo melhor, não é? Estás ali sempre a ganhar, e quanto mais currículo melhor, e agora que tens já 2 vitórias em Le Mans, vamos ao campeonato do mundo, não é? Porque depois também parece que ficas incompleto. Sim. Então ganhas 2 vezes lá e não somos campeões do mundo. Exato. A menos para dizer somos campeões do mundo de resistência também, não é? Acho que fica mais também um bolo muito, muito melhor. Mas pronto, bem, é mais uma grande competição que acompanhem. Para ver. Sem dúvida que a ano após ano está a tornar-se cada vez mais competitiva. E vamos ver. E vamos ver se os privados que lá estão, como a Franchitti, não é? A Isotta Franchitti. Isotta Fraschini. Nem sei dizer muito bem o nome, mas pode ser que esses construtores. Italiano, Exato. Pode ser que esses construtores também consigam dar um passo em frente e conseguir de alguma forma rivalizar com a Ferrari e vamos ver com a entrada agora com a Aston. Pode ser também com que os LMDH consigam dar um passo em frente com algum desenvolvimento e chegar mais perto dos LMDH. Para Le Mans é difícil, para o Campeonato do Mundo sem dúvida. Sim. Porsche é líder, não é? A Porsche é líder, mas para Le Mans é sempre uma coisa muito diferente, malta. Mesmo, olha, por acaso há uma boa conversa no podcast, o porquê das diferenças de existirem sempre LMHs, neste caso, em Le Mans, e no resto das pistas o LMDH conseguem competir. Mas é algo que iremos falar. Falaremos noutra altura, malta. Agora temos uma semaninha de pausa. Uma semanita. E depois voltamos para resfriar as águas, que ali para os lados da papaya está um bocado quente. Está complicado. Vamos ver também quais são os desenvolvimentos durante a semana. Vamos estando atentos. E malta, tenham uma boa semana. Boa semana, malta.